Amém! Amém! Graças a Deus. Então, igreja, nós vamos trazer aqui uma palavra que Deus colocou no meu coração no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 a seguir, amém? Eu peço que toda a igreja, para reverenciar a palavra de Deus, se coloquem de pé e vamos abrir a nossa Santa Bíblia no livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 3 a seguir, para a glória de Deus, amém? Vamos ler então, igreja. Quem vai ler diz glória a Deus. Nossa, só vocês. Quem vai ler diz glória a Deus. Glória a Deus! Amém. Tá certo, aí melhorou, né? Então, 1 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo, não, é 1 Timóteo. Deixa eu ver aqui que estão fazendo confusão. É segundo mesmo, tá vendo? Olha lá a confusão que estão fazendo na minha mente. Meu Jesus, me guarda dessa confusão. Aqui, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Amém? 2 Timóteo 2, 3. Vamos ver o que o apóstolo Paulo manda nas cartas para Timóteo. Amém, igreja? Amém. Vamos lá? Vamos ler agora? Vamos ler então. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se alguém também milita e não é coroado, se não militar legitimamente. Amém? Eu quero que toda a igreja leia comigo em voz alta. Eu vou ler e vocês acompanham. Vamos lá. Sofre. Tá fraco. Cita assim as escrituras bem alto, que a palavra de Deus tem poder. Amém? Vamos lá? Sofre. Pois. Comigo. As aflições. Como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se alguém também milita e não é coroado, se não militar legitimamente. Como é? Não ouve? Legitimamente. Amém! Amém! Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui a palavra do Senhor. Meu Deus, fala em cada coração. A palavra não é nossa, a palavra é sua, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar em cada coração, em cada vida, em cada pessoa nessa noite, Pai. Oh, meu Deus, estamos agora nesse ano novo, Pai, de 2023. Que o Senhor possa trazer, meu Pai, a bênção, a vitória. Porque o Senhor sabe que estamos vivendo os últimos dias e muitos naufragaram na fé, estão naufragando. Mas nos dá força em nome de Jesus Cristo. E toda a igreja diz: Amém! Amém! Graças a Deus. Podeis assentar. Desocupa as vossas mãos. E se Jesus merece, bate as palmas para Jesus, igreja. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, graças a Deus. Vamos então entender a palavra do Senhor aqui agora. Como o Senhor quer falar conosco através da sua santa palavra. Amém? Amém! Então louva comigo assim bem forte. Bem forte. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Fé mais fé, vai igreja. Amor mais amor. Quem não
presença do Senhor, cantarei em seu louvor, os enfermos são sarados na presença do Senhor. Amém! Igreja, vamos agora entender que quando o apóstolo Paulo fala aqui, ele fala para o seu filho na fé, Timóteo, assim como ele tinha muitos filhos na fé, né? Mas se você parar e ver aqui, o apóstolo Paulo, ele chega a ser enfático em dizer para Timóteo: sofre, pois, comigo. Ele não falou assim: Timóteo, anda comigo aí, ó, numa vida mansa, numa vida boa, numa vida quieta e sossegada. Não, ele disse assim: sofre, pois, comigo. Ou seja, o apóstolo Paulo já dizendo que o evangelho é uma guerra, sim, um combate. É tão provável que ele manda Timóteo já se preparar, porque ele já sabia que assim como ele enfrentou as lutas, as dificuldades, ele também ensinou Timóteo para poder enfrentar essas lutas e essas dificuldades. E ele diz: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Não é? Soldado. Nós que estamos dentro da palavra de Deus, que pregamos, que vivemos, que andamos fazendo a vontade do Senhor, Paulo nos considerou como soldados de Cristo. E soldado, ele faz o quê? Ele luta. Ele não fica parado, ele luta. Então, se você parar e analisar aqui, quando ele diz assim: ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Olha, é uma guerra. Ele está dizendo assim: Timóteo, nós estamos numa guerra, o evangelho é uma guerra. Nós não estamos simplesmente no meio de um paraíso, aonde ser cristão é só querer as partes boas que o evangelho oferece. A parte melhor que o evangelho oferece, irmão, se nós pararmos e analisar, não é aqui, porque aqui nesse mundo, podre como é, nós não devemos esperar nada desse mundo. Nós temos que trabalhar, lutar pelo amor do evangelho, e sabendo que o nosso descanso não é aqui, o nosso descanso é na glória. Agora, sempre quando eu me deparo com pessoas que simplesmente querem uma vida mansa, quieta e sossegada, quer uma vida só de glórias, só olha para a medalha dos outros, mas não olha para a luta qual foi lutar, então eu percebo que uma pessoa dessa, ela não vai muito longe. E não sou eu que falo, mas a própria palavra de Deus. E agora, se você parar e analisar, você vai ver aqui, ó, que o apóstolo Paulo, ele ainda chega a dizer assim, ó, olha aqui, ó: ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Irmãos, eu gostaria de dizer para toda a igreja, para todos que estão ouvindo, que essa palavra serve para todos nós, que não adianta nós tentarmos burlar a regra do evangelho. Quem tenta burlar a regra do evangelho já está perdido, derrotado e acabado. Sabe por quê? Porque pare e analisa comigo agora que até nesse mundo velho podre, você vê que tem regras. Você vê que tem regra para você tirar uma carteira de motorista. Você vê que tem regra no trânsito. E quando você inflige ou burla uma das leis que estão ali colocadas, você paga uma penalidade por isso. Você é penalizado por isso. Por isso então as pessoas não podem pular sinal vermelho, não podem estacionar em qualquer lugar. E por que elas não fazem isso? Porque elas têm medo simplesmente de ser penalizado por uma multa grave ou gravíssima, ou leve ou média, não importa. Mas há uma regra, e quando você bula essa regra, você simplesmente é penalizado. Tem gente que pensa que o evangelho é diferente. O evangelho há regras dentro da palavra, há mandamentos que nós não podemos burlar de jeito nenhum. Ainda que passaremos luta, ainda que sejamos perseguidos, mas essas regras, esses mandamentos, quando nós burlamos eles, nós somos simplesmente o quê? Penalizado. É por isso que a gente vê um monte de crente derrotado, porque só vive afligindo regras,
e sendo penalizado. Sabe por quê? Porque não quer se estabelecer mediante uma regra, mediante um mandamento, mediante a palavra de Deus. Por quê? Porque tem muita gente confundindo a graça com a desgraça. Então vigiaremos, irmãos, porque Cristo deixou as regras assim do Evangelho, e nós não devemos burlar, nós devemos fazer com que elas venham a ser colocadas em nossas vidas de uma forma a qual venha agradar o Senhor. Você pode ver que tem outras regras também no Código Penal. Ah, pastor, mas você está comparando as leis do homem com a lei de Deus. Ei, não se esqueça, a maioria das leis que são criadas aí é tirada da palavra de Deus, viu? E se você parar e analisar, é isso que eu estou querendo chamar a tua atenção. Porque se para a lei do homem, quando nós afligimos, ou quando nós burlamos, nós somos penalizados, quanto mais na lei do Senhor. Quanto mais na lei de Deus, quanto mais na palavra do Senhor. Aí tem pessoas que querem fazer, não o que o apóstolo Paulo falou. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente vê um monte de obreiro fraudulento, obreiro ladrão, obreiro que faz tudo errado, mente, engana. São os verdadeiros espíritos enganadores, querendo se comparar com o apóstolo Paulo. Tem que tomar vergonha na cara quando se compara com um homem desse aqui, ó. Esse homem foi íntegro, foi reto, foi verdadeiro, não se achou nem mentira nem engano. Esse homem se converteu de verdade, e a última finalidade dele era qual? Era ser fiel a Deus até a morte, ainda que custasse a sua vida. Eu não me sinto no direito nunca de me comparar com um homem desse. Porque para se comparar com um homem desse, tem que fazer o que ele fez e andar como ele andou. E nós ainda não chegamos a essa perfeição toda. Imagina agora quem faz tudo errado, querendo se comparar com o apóstolo Paulo. Agora, se você parar e analisar, você vai ver que o crente, ele começa a orar, começa a jejuar, e são pessoas que são dissimuladas, a maioria. São pessoas que são como? São pessoas que começam a orar, a jejuar, mas é tudo no tempo do Senhor. E ele e ela não quer esperar o tempo de Deus, porque acha que é difícil, porque acha que vai ser mais complicado. Aí começa a burlar a palavra de Deus. Em vez de lutar com as armas de justiça e de verdade, porque Paulo falou, eis que nós lutamos com as armas da justiça, à direita e à esquerda. Ou seja, o que ele quis dizer? De todas as formas, ainda que pagaremos o preço, mas temos que fazer o que é certo, fazer o que a palavra manda, e andar na verdade, ainda que pagaremos o preço. E é isso, igreja. E quando as pessoas começam a ver a luta, elas começam a querer burlar. Ah, é muito pesado, é muito difícil. Aí começa a querer procurar atalho. Começa a procurar atalho de um lado, de outro. Ah, porque é muito difícil fazer isso, é muito difícil fazer aquilo. Mas eu quero ver você tirar uma carteira. Só se fizer propina, que propina é pecado. Mas só se você fizer uma propina para tirar uma carteira sem passar em todos os exames. Eu quero ver que você vai ser provado ali para tirar uma carteira velha de motorista. É a lei do homem, mas imagina a de Deus. Para tirar uma carteira de motorista, você tem que passar todas as provas para você ser aprovado e mostrar que você está apto para dirigir um veículo, para conduzir um veículo, melhor dizendo. E agora tem gente que acha que, poxa vida, se até o mundo tem as suas regras, as suas leis, por que só querem bagunçar com o Evangelho? Por que só querem bagunçar com a palavra de Deus? Não. Observaremos que isso está errado. Porque tem sim lei, tem regra, tem mandamento dentro da palavra de Deus. Então Paulo está ensinando aqui Timóteo a isso. Quantos não estão embaraçados com as coisas dessa vida e deixando de ser um soldado de Cristo? Quantos não estão embaraçados
Alguns aí que, sabe como é que a gente conhece quando é um obreiro, uma obreira, um homem, uma mulher de Deus? É que a Bíblia falou no livro de Apocalipse o quê? Que essa pessoa, ela tem que ser provada. Agora tem gente que não quer ser provado pelo amor do Evangelho. Irmãos, tem pessoas que não querem ser provados pelo amor do Evangelho. Tem pessoas que quando elas começam a ser provadas, que elas vão para a mão do oleiro, elas começam com dificuldade nisso e naquilo para não fazer a obra. Sabe por quê, igreja? Porque é melhor inventar desculpa do que fazer. Só que a desculpa de hoje é a nossa derrota de amanhã. Amém? Amém. Então, se você parar e analisar, você vai ver, você vai observar, você vai analisar uma coisa que é muito importante. O que é? É que quando você está no Evangelho, você tem que entender que você não está em um resort, você não está em um paraíso, você está para fazer a obra de Deus. E a obra de Deus, muitas das vezes, nós somos chamados a ser testados com o próprio sangue, como foi o caso de João Batista e muitos dos mártires que foram ali testados e foram provados com a própria vida. Não é? Aí eu estava analisando, irmãos, que quando eu vim para cá, fundar a igreja, eu lembro que eu passei anos dormindo no chão, passando muita luta, muita dificuldade. E eu lembro muito bem que a minha família longe, eu também longe, que a gente vive mais viajando, fazendo obra para um lado e para o outro. Então eu lembro que eu fui provado que nem ouro no fogo. Mas eu pensei comigo mesmo, ou eu sou provado agora e sou aprovado, ou eu simplesmente sou um covarde e abandono, e Deus não vai se agradar, porque a Bíblia diz, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. E aí eu lembro que por permissão de Deus, a igreja toda virou as costas para mim, por incrível que pareça. Assim também quando o apóstolo Paulo escreve aquelas cartas que diz, eu passei, agora eu estou preso, eu estou aqui dentro eu estou dentro do calabouço, eu estou dentro dessa masmorra, mas ele diz assim, ainda que vocês não me assistirem nem puderem estar aqui comigo, mas o Senhor assistiu às minhas lutas, o Senhor assistiu o que eu estou fazendo. Então, irmãos, brilhar em cima do púlpito e querer se aparecer no meio de uma multidão é muito fácil. Mas eu quero ver você pegar um caminho como os apóstolos pegaram, que era só eles e o Senhor. Não tinha para quem se aparecer, não tinha para quem se mostrar. Era só Deus assistindo o trabalho deles. E para a recompensa que eles esperavam, se não tinha ninguém assistindo eles, se não tinha ninguém prometendo nada para eles, eles se dedicaram pela fé em fazer a vontade do Senhor. E se eu estou aqui naquele momento de luta, dormindo no chão, ali passando necessidade, só Deus sabe o que eu passei. Imagina agora se eu começo a culpar um ao outro e abandono a missão que Deus colocou em minhas mãos. Eu seria um covarde, porque mesmo eu inventando desculpa, no fundo da minha alma e no meu coração e na minha mente eu saberia que eu não tinha dado conta e coloquei culpa nos outros daquilo que eu poderia ter feito. É isso que acontece. Só que o apóstolo Paulo aqui está ensinando Timóteo justamente isso. Timóteo, não vai ser fácil, mas seja um soldado, porque você está numa guerra. E no meio de uma guerra, a pessoa não tem tempo muitas das vezes nem para comer direito, nem para beber direito. Agora fazer o evangelho, como essas mãos delicadas querem fazer, com dinheiro na conta todo mês, com salário gordo de 15, 20 mil, com carro para andar, com casa para morar, e viver aquele só dentro do gabinete, fazendo essa obra aí, meu amigo, até o ímpio, se você pegar lá fora, ele quer fazer, mas passar fome, dormir no chão, viver por dentro de calabouço, como Paulo e os apóstolos viviam, chama e você vai ver quem verdadeiramente são os obreiros de Deus. Chama para fazer essa obra, e vocês vão ver quem verdadeiramente quer fazer obra. Porque fazer obra com tudo na mão não é fácil. Quem é que não faz?
Agora, ser provado para ser aprovado é diferente, irmãos. E o apóstolo Paulo foi provado e aprovado e estava ensinando aqui Timóteo. Glória a Deus, aleluia. Agora, o que adianta burlar, irmão, no evangelho? Não aguenta a luta, não aguenta a prova, fica falando que o evangelho é um fardo, que estão colocando fardo nas costas, que não vão carregar. A Bíblia fala no livro de Pedro: os mandamentos do Senhor para quem está no Espírito e obedecendo, não lhes são pesados. É pesado para quem está na carne, querendo as coisas da carne. Mas para quem está no Espírito, as coisas de Deus chegam a ser gostosas quando você está no meio de Deus. Chega a ser gostosa quando você está no meio da luta. Você sabe, eu estou passando essa luta aqui, mas é por amor de alma. Eu estou sofrendo aqui por amor de alma. Eu estou dormindo no chão por amor de alma. Eu estou passando fome por amor de alma. Agora fica fácil, querer tudo fácil e dizer eu tenho amor por alma, eu tenho amor por obra. Não. A sua boca lhe condena. Porque você muitas das vezes fala que tem amor por alma e por obra, mas quando coloca você para fazer nas primeiras dificuldades, covarde, abandona, vai embora. E muitas das vezes ainda vira divisor, ainda vira lobo. Por causa do quê? Porque foi querer lutar com as armas que Paulo condenou, as armas da malícia, as armas do engano. Porque quando você luta fielmente na obra de Deus, é por isso que tem missionário que vai para a África, passa fome, dorme no chão, mas fica lá e ganha alma e progride, porque ele está lá não é pelo dinheiro, ele está lá é pelo amor. E Deus abençoa, e Deus honra, e Deus honra e abençoa essa obra, porque Deus conhece o coração daquela pessoa que está lá. Agora, quando você vê os fanfarrão, chega tão que parece um urso, não é? Por causa do quê? Porque só querem, a comida. É que o apóstolo Paulo falou: o Deus deles é o ventre deles mesmo. Ele se preocupa se vai ter comida amanhã. Misericórdia, Deus. Ele não se preocupa se ele vai fazer a obra amanhã. Ele se preocupa com o dinheiro que ele vai ter com isso, com aquilo. Então, igreja, preste atenção para você entender. Tem muitos homens e mulheres de Deus que estão hoje em países cortina de ferro, escondendo a família, morando por dentro de caverna, passando fome e frio, mas correndo atrás de uma alma para tentar salvar. E tem muitos mercenários hoje no Brasil que estão correndo não atrás de alma, mas atrás de dinheiro. Ei! Essa riqueza vai ser queimada no fogo. Nada vai ficar. O que vai sobrar é só as nossas obras que fizemos para o Senhor. Muitos mercenários correndo atrás só de dinheiro. Quando é na luta, a luta normalmente começa, ele já está abrindo a boca que não aguenta, que vai embora. Ei, não se preocupa não, que o fardo que estão falando, que estão colocando em suas costas para fazer a obra, que não tem fardo nenhum, porque se tivesse tanto fardo eu já tinha morrido, mas carreguei porque o Senhor me ajudou e me sustentou. Agora quem fica dizendo que tem fardo no Evangelho, pisando em favos de mel, vai lá para a África, para tu ver o que é o fardo de verdade pelas costas. Agora o fardo que tu acha que é o Evangelho, tu vai ver o fardo desviado quando tu estiver no mundo. Quando tu estiver lá, o diabo colocando carga, e quando tu disser eu não aguento mais, ele põe mais 1000 quilos e diz agora carrega, porque tu é cavalo meu, porque tu acha que fazer qualquer coisinha para o Senhor já está pesado. Tu vai ver o que é trabalhar para o inimigo. Você vai ver o que é trabalhar para o inimigo, porque Deus tem dó, o inimigo não. Deus tem dó, o inimigo não. Irmãos, o que é mais bonito? Você lutar e vencer? Ou você já maquinar na sua mente? Não, eu vou inventar uma desculpa para quando a coisa desandar e cair, eu já tenho uma desculpa na ponta da língua. Isso é falácia de derrotado. Derrotado e a derrotada sempre vai dizer: ah, não foi por
causa disso, foi por causa disso, foi por causa... Não, foi porque você é derrotado e derrotada. Porque quem se coloca na posição e faz as coisas certas para Deus, sempre será abençoado. Deus sempre prosperará. Deus sempre abençoará. A Bíblia diz que Deus não desampara um justo. Deus não desampara um justo. É tão provável que eu estou aqui hoje. O que vos fala hoje é o que pregou. No meio de comunidade, passou fome, foi abandonado, mas estou aqui. Agora olha a diferença do outro lado, que vocês sabem qual que é. Olha a diferença do outro lado. Porque, irmãos, quem corre atrás de dinheiro, quando a luta aperta, não fica na obra. Agora eu conheci pastor que construiu igreja do seu bolso, que juntou dinheiro, que lutou por obra, que muitas das vezes sacrificou, porque ele sabia que não estava trabalhando para o homem, mas sim para Deus. E quando você sabe que está trabalhando para Deus, nada te para, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nada para a pessoa. Agora, quem quer facilidade, vai encontrar dificuldade. Quem está entendendo diz amém. Amém. Quem quer facilidade vai encontrar dificuldade. Verdade. Então aqui está o apóstolo Paulo falando, não é? Na sua palavra. Aqui, irmãos, se eu estou pregando o evangelho, vivendo o evangelho, militando como um soldado bom, que faz tudo certo, que não vive nessa vergonhice, na mentira, no engano, enganando e sendo enganado. A Bíblia fala que eu e você vamos ser coroados se nós lutarmos legitimamente. Tem muitos aí que ficam lutando, dizendo que está lutando por evangelho, lutando por dinheiro, lutando pelas coisas erradas, fazendo tudo errado. E o apóstolo Paulo já advertiu aqui, que quem faz isso não vai ser coroado. Por quê? Porque é mais fácil burlar do que fazer o que é certo, não é? Só que quem faz o certo, faz com dificuldade, mas a recompensa do Senhor é certa. É certa. Quem faz com dificuldade as coisas certas. Quem já viu que as coisas certas é mais ruim de fazer? Quem já viu? O que é melhor, meu irmão, minha irmã? Você levantar de manhã cedo para trabalhar, ou seja em faxina, ou seja pedreiro, ou seja de pedreiro, ou seja pintor. O que é mais fácil? Você levantar todo dia cedo e trabalhar como eu trabalho, como vocês trabalham, no pesado como eu trabalho. Vocês também, alguns devem trabalhar no pesado, mas é muito mais gratificante você fazer isso, porque no final você sabe que você está livre de um monte de desgraça que poderia vir sobre a sua vida. Você está livre de um monte de desgraça. Agora o que é? O que é que as pessoas querem? O que é mais fácil? É o tráfico, é o roubo, mas que depois vai se tornar bem difícil. Então é melhor você suar o corpinho trabalhando, fazer o que tem que ser feito trabalhando, com honestidade. Vai ser mais dolorido e mais difícil, mas eu quero ver você estar pegando tapa na cara de algum policial, porque a polícia está aí mesmo, é para agir, é contra bandido, e tem que agir, porque se não agir nós estamos ferrados. Porque para e analisa comigo agora uma coisa, irmãos, com a polícia já não está fácil, e se ela não existisse, como seria? Tem coisas que eles fazem que extrapolam, assim, eu concordo. Tem coisas que eles fazem que extrapolam, mas para e analisa comigo uma coisa. Para e analisa agora comigo. Para que é que está ali? Não é para colocar ordem? Porque se não tiver ordem, você já viu como é que fica, não é? Então, por isso que estão ali para pôr ordem. Agora, você acha que o policial vai estar maltratando ou fazendo qualquer coisa, se ele for um policial honesto que faz as coisas certas, vai estar maltratando um trabalhador, uma pessoa honesta? Não! Então a Bíblia diz que as autoridades, elas foram constituídas para os malfeitores, mas para nós que andamos fazendo o que é certo, ela é ao favor daquele que faz o que é certo. Então façamos o que é certo, que é para o Senhor também ser ao nosso favor. Amém, igreja? Amém, glória a Deus.
Irmãos, uma coisa é certa que eu vou dizer para vocês aqui agora. Eu vou falar para vocês aqui, ó, que uma coisa é certa, preste atenção. Quando a gente está na luta, a primeira coisa que a pessoa quer fazer é sair da luta, não é verdade? Quem concorda diz amém. Amém. Ah, eu estou na luta, eu quero sair já da luta. Estou na guerra, quero sair da guerra. Você pode lutar com as armas verdadeiras, porque não adianta burlar para querer sair da luta fazendo errado, porque o juízo de Deus vai te cobrar. É verdade. Não adianta a gente querer, eu quero sair da luta, vou fazer qualquer coisa. Não, façamos o que é certo. Porque tem gente que se desespera no meio da luta e quer até roubar. Quer roubar no meio da luta, se desespera, está lutando de qualquer jeito, aí se desespera, não consegue e quer roubar o que Deus abençoou e as pessoas conseguiram. Está errado. Sabe por que está errado? Porque se você lutar legitimamente, tudo que Deus deu para aquela pessoa vai dar para você, porque você lutou com seriedade e com verdade. Quando você vê uma pessoa que é derrotada em tudo, que não dá certo nada, que é porque tem alguma coisa errada, e se ainda arrumar, burlando e fazendo errado, para mim é roubo do mesmo jeito. Ou façamos certo para receber a bênção de Deus certa, ou se começar a fazer um monte de coisa errada, depois dizer Deus me abençoou. Deus não abençoa ninguém no erro, nem na sem vergonhice. Deus abençoa a pessoa que faz as coisas certas. Deus abençoa quem faz o que é certo. Por quê? Porque tem gente que acha que viver o evangelho certo está com dificuldade, aí quer o evangelho grande, de porta larga, fazer de qualquer jeito, mas Deus não vai aprovar, não adianta. O que adianta eu ganhar dinheiro, fazer aquilo no evangelho, mas eu saber que eu estou fazendo tudo errado, que a Bíblia manda fazer uma coisa, eu vou lá e faço outra? O que adianta, igreja, eu ganhar o mundo inteiro e no final perder a minha alma? O que adianta eu olhar para trás e saber que isso e aquilo que eu arrumei foi burlando o evangelho, enganando, roubando, mentindo? Qual é o prazer que eu vou ter nisso? Nenhum! Mas quando você faz o que é certo, ainda que seja pouco, mas você se alegra no pouco, porque sabe que é o pouco certo que Deus te deu. É o pouco com honestidade, do que ter o muito com engano, com mundanismo, com ser vergonhice. Lembre-se, Deus não dá nada para ninguém pecar. Deus dá para a pessoa se consertar ainda mais. Quando você vê alguém recebendo as coisas por pecado, não foi Deus que deu, quem deu foi o inimigo. Bate as palmas para o Senhor. E para encerrar, nós vamos entender aqui agora, não é? Nós vamos entender aqui agora por que o Senhor diz, não é? Na palavra dele, por que o Senhor fala, não é? Por que o Senhor fala acerca da pessoa ser provada como ouro no fogo? Irmãos, a gente só reconhece um homem ou uma mulher de Deus, não é só por ele falar, por ela falar. Nós reconhecemos pelas obras e pelas atitudes. Esse homem que pregou aqui agora, esse homem que falou aqui agora, que eu trouxe a pregação em cima do que ele pregou, que foi o apóstolo Paulo, a pessoa que só quer dinheiro, só quer lesar o evangelho e só interesse próprio, financeiro, interesse carnal, ela se comparar com um homem desse, é um louco. Sabe por quê? Porque se comparar a vida de um homem desse para a vida de alguns que vivem aí, obreiros fraudulentos, se transfigurando em anjos de luz, mas são demônios disfarçados, é uma vergonha isso. Sabe por quê? Porque se você parar e analisar, você vai ver aqui, ó, vê se o mercenário lobo quer dormir dentro de calabouço, vê se o mercenário lobo quer passar fome, nudez, naufrágio, frio, por causa de evangelho. Vê se essas pessoas, elas querem sofrer apedrejamento, açoite,
e depois ir para dentro de um calabouço para pregar o evangelho. Elas não querem. O que elas querem é só dinheiro. Lava a boca antes de falar e de se comparar com o apóstolo Paulo, porque se ele tivesse vivo, ele ia dizer: seu Alexandre Latueiro. Era isso que ele ia dizer. Porque o apóstolo Paulo tem sim respaldo e respeito e moral para chegar e dizer assim: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Agora, pessoas que combatem na carne, que faz tudo errado, dizer que combateu o bom combate é mentiroso e mentirosa. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo abre a boca e falou isso, mas olha a caminhada do homem desse para ele chegar lá e poder falar isso. Ele falou porque ele fez. Então vigiaremos com essas atitudes. Vigiaremos muito, porque isso é obra de engano. Mais uma vez a gente vê o caráter e a gente vê pessoas se comparando com o maior líder do cristianismo, que nunca deu escândalo de roubo, nunca deu escândalo de abandonar os companheiros. Ao contrário, eram os companheiros que abandonavam, porque não aguentava a luta que Paulo estava passando. Olha João Marcos lá o que fez, não aguentou a luta e ó, se mandou, porque João Marcos queria uma vida fácil. Quando ele viu a vida de Paulo ali, ó, naquelas prisões, naqueles açoites, dormindo mal, dormindo por dentro de calabouço, algemado, amarrado, pelo amor do evangelho, João Marcos, ó, se mandou. Marcos sumiu no meio do mundo. Sabe por quê? Porque ele não conseguiu fazer e nem passar o que o apóstolo Paulo fazia e passava, porque Paulo estava determinado com o Espírito Santo e querendo. João Marcos queria vida fácil. Por isso que o ministério de João Marcos nem aparece na Bíblia. Agora vê o ministério do apóstolo Paulo aparecendo aí, ó. Por quê? Porque se João Marcos estivesse ali com o apóstolo Paulo combatendo o bom combate com as armas da verdade, ele tinha tido pelo menos o nomezinho dele ali citado como um homem que lutou com Paulo. Mas Paulo lutou só, e nem por isso Paulo desistiu, porque Paulo estava determinado a pregar o evangelho, ganhar alma e anunciar o evangelho em Roma todo e ainda fora de Roma. É diferente, irmão. É diferente. Então, igreja, quer saber de uma verdade? Você que está aqui nessa noite, quer ser derrotado? É só começar a inventar desculpa. É só começar a burlar o evangelho. É só começar a lutar com as armas podres, sujas. E você não vai chegar nem daqui àquela esquina. Agora, quem luta certo, o Senhor olha pelas essas pessoas. Viu? O que é melhor? Irmão, pare e analisa agora, irmão. Você que trabalha para dar o pão de cada dia para os seus filhos. Você vai hoje e diz assim: mulher, hoje eu estou doente, não vou poder trabalhar. Trabalha, se vira aí, arruma alguma coisa, faz um pirão de ovo para o menino aí, vamos ver o que dá. Aí no outro dia de novo, aí mete atestado daqui, atestado de lá. Quando menos esperar, chega a tua nota, que você já não faz mais parte daquela empresa, porque as pessoas precisaram de você e você mais falta do que faz. Se isso vale uma empresa, imagina para a obra do Senhor. Imagina para a obra de Deus. E aí o que vai acontecer? Você não trabalhou, inventou desculpa para ficar relaxando. Só que você tinha um compromisso, ou você faz, ou a tua família passa fome. Ou você faz, ou você é um derrotado e uma derrotada. Ou você vai trabalhar, ou o pior acontece. É isso que está acontecendo com muitas pessoas. A preguiça deixa elas sem fazer nada, e ela tem um descanso ali, um alívio instantâneo. Só que depois ela vai ver a luta na vida dela. Sabe por quê? Porque nós não fomos chamados para ficar de braços cruzados, nós fomos chamados para lutar. Para lutar e para vencer. Ou você quer perder o trabalho? Aí depois que perde, vai fazer o quê? Depois vai demorar para arrumar outro, e se arrumar. Então, irmão, se a gente quer, a gente faz. Se a gente não quer, a gente inventa desculpa. E eu vi todas as pessoas que são inventadoras de desculpa, põem culpa nisso e naquilo, estão tudo derrotadas, nunca venceram.
estão todas derrotadas. Então, igreja, em nome de Jesus, levanta a cabeça, para de estar faltando os cultos, venha mais, se aproxime mais de Deus, e você vai ser um vencedor e uma vencedora. Deixe de inventar desculpa. Eu também trabalho o dia todo e estou em cima dos púlpitos. Teve uma semana que eu trabalhava direto e ainda orava, jejuava e vinha para dentro da casa de Deus. Sabe por quê? Porque eu pensei duas coisas: ou eu saio do trabalho e vou descansar em casa e depois estou desviado lutando com arma podre, ou então eu tenho que lutar com as armas que são pesadas, mas que são boas para vencer. Glória a Deus, aleluia. Porque senão, irmãos, nós temos duas escolhas: ou lutamos ou caímos. É verdade. E tem muitos que preferem cair do que lutar. E quando cai, a derrota é pior, porque você lutando, você ainda tem esperança de vencer. Mas quando você cai, que entrega os pontos, você vai vencer o quê? Nada. Então é bênção de Deus. Lutaremos e faremos a obra de Deus com amor, porque o que Deus quer é que nós façamos com amor. Se Deus me mandar hoje para a África, viu, lobos e lobas? Se Deus me mandar hoje para a África e eu tiver que dormir no chão, passar fome como eu passei aqui, sofrimentos piores, em nome de Jesus, com a força de Deus, eu irei. Amém, Jesus. Porque eu não estou aqui por dinheiro, eu estou aqui pelo amor de obra e pelo amor de alma. Graças a Deus. E Deus conhece o meu e o teu coração. Bate as palmas para o Senhor Jesus.